Chegou aquele momento gostoso de conversarmos com a doutora Jussara Munareto sobre saúde e bem-estar. Eu sempre gosto de bater esse papo, doutora, e puxar, claro, para o lado do emagrecimento. Mas a gente sabe que para alcançar esse objetivo, o nosso corpo é uma engrenagem e cada pecinha tem que funcionar devidamente. Exatamente. Então, uma das consequências do excesso de peso é a hipertensão. Tá? Então, ao emagrecer, a pressão baixa também. Tá? Só que a gente tem que considerar, dentro da hipertensão, que existem alimentos que auxiliam baixar a hipertensão. A hipertensão arterial é uma das maiores causas de morte no mundo inteiro, né? Então, e que muitas vezes, vamos dizer, as pessoas com mais de 60 anos, a grande maioria vai desenvolver hipertensão, especialmente a hipertensão da pressão arterial sistólica, tem a sistólica que é a mais alta e a diastólica que é a mais baixa. Então, com a idade, a gente tende a aumentar a pressão sistólica, né, em função do próprio envelhecimento do corpo, né, a circulação vai alterando e aumenta. E tem pessoas jovens que também têm a pressão alta. Hoje eu até conversava com a menina que faz as minhas unhas. Sim. E me disse que toma medicação para controlar, porque desde os 28 anos sim, ela tem problema de pressão alta. Isso, tem uma tendência genética, né, também de desenvolver hipertensão, né, e muito dessa hipertensão é em função de uma alimentação inadequada. Nós vivemos num mundo atual em que há um aumento grande de sódio, né, e a falta do potássio, né? Existe o potássio e o magnésio, são duas substâncias que ajudam muito na redução do peso, do controle tanto do peso, porque o magnésio é importante para evitar diabetes e consequência e aumentar o peso mesmo, né? Então a pessoa fica mais tensa. Então o magnésio é um mineral muito importante para a saúde no sentido geral, né? Então quando a pessoa está com dor, o que ela faz? Fica parada, tende a ficar mais inerte, parada. E daí, ficando parada, acontece o quê? Aumenta o peso. Aumenta o peso, aumenta a pressão arterial. Então, às vezes, a falta uma engrenagem, tem consequências. Né? Então, por isso que é importante que a gente tenha consciência de fazer uso de alimentos que contenham potássio, de alimentos que contenham magnésio. Que né? alimentos são esses, doutora? As frutas e vegetais são os que mais contêm magnésio. Tá? Depois eu vou citar quais são. Tá? E dentro da hipertensão, então, diminuir o sódio. Existe um sal que a gente chama sal light, encontra em qualquer supermercado, que é menos sódio e mais potássio. E o potássio ajuda a baixar a pressão arterial. Então são pequenas atitudes que já vão influenciar na melhora da nossa saúde. Então a pessoa que tem mais, ingere mais potássio, ela é 1% desenvolve hipertensão. A pessoa que não ingere muito potássio é de 3 em cada 10. Então assim a incidência, quando há uma diminuição da absorção ou do aporte de potássio, aumenta muito a incidência de hipertensão e as pessoas muitas vezes não sabem disso. Sim, não tomam medicação, né, e não têm esse conhecimento do quanto é importante tanto o magnésio quanto o potássio na alimentação para que tenha pressão arterial boa, né? Então assim, esse ano, quer dizer, a gente já está em 2023. Já viramos o ano. Viramos o ano. 2022 o FDA concluiu que a suplementação e uma dieta rica em magnésio vai ajudar a qualificar então a qualidade de vida das pessoas. Vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá? A saúde das pessoas. Bom, okay. Mas isso tem que ser feita uma consulta com um médico, com um especialista. Isso. Tá? Então, se tu dosar magnésio no sangue, tá? E ele identifica os riscos de desenvolver morte súbita, por exemplo. Então, aquela pessoa que tem uma quantidade menor de magnésio, ela tem maior probabilidade de ter morte súbita. Né? Então, por quê? Porque ela altera o ritmo do coração. Bem? Então são coisas tão... E são aquelas taquicardias que as pessoas têm. Isso podem ser causadas pela falta de magnésio, tá? E que tipo de exame detecta isso, doutora? Exame de sangue, né? Faz exame de magnésio. Não nesse, mas ele fala em termos de
de pessoas que têm, não que estejam com falta, mas o percentual, então quanto maior o percentual de magnésio, menor o risco de morte súbita. Tá? E claro que medir magnésio é importante. Tá? Já o potássio, isso tem uma idade, doutora? Ou não? Qualquer idade. Qualquer idade. Pode ser medido, né, o magnésio. Mas quanto mais idade, mais probabilidade. Maior é a necessidade de magnésio por causa das alterações metabólicas. O potássio, ele dá vasodilatação, então ele tem um potencial, né, para baixar a pressão arterial. Ele provoca a diurese, então a pessoa urina mais quando tem potássio. Tá? Então tudo isso é importante para ajudar, tá bem? E uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem também é que, por exemplo, o uso dos prazóis, o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, ele acaba gerando uma deficiência de magnésio. Então, o omeprazol é aquele remédio que a gente toma estômago, quando tem refluxo, aquele mal-estar no gastrite, estômago. E tem muita gente que é muito comum e as pessoas se medicam até com essa medicação, né? Bem comum. E o uso constante, então, especialmente as pessoas de mais idade, vai fazer reduzir o magnésio. Então é mais importante ainda fazer a suplementação. Resolve uma coisa e estraga a outra. E acaba trazendo outra coisa, o uso de diuréticos também, então acaba baixando um pouco. Impactam nisso. Também diminui o magnésio, tá bom? Então os alimentos ricos em potássio. Para encerrar, então, os alimentos ricos em potássio. Banana, que é a rainha. Né? Eu gosto da banana, que a gente diz, estou com cãibra, come banana, porque tem potássio. Então, normalmente o percentual de recomendado de diário é 250 miligramas, né? Uma banana, 100 gramas, acho que uma banana tem uns 100 gramas mais ou menos, 396 miligramas de potássio. Então, por isso, tá com cãibra? Come banana. Resolve mesmo. Isso aí, tá? Que bom. Porque daí ela vai ajudar, então, por causa do potássio, tá bom? Então é importante. A banana, a semente de abóbora. Que é uma delícia, tem pra vender, pode ser até um petisco. Isso, batata doce, beterraba, as verduras verde escuro, tem bastante potássio. Gente, eu gosto de tudo que tem potássio, pelo que eu tô vendo na listinha da doutora. Amendoim, né, as frutas secas, damasco, ameixa, figo seco. Tá? Tudo tem, é o figo turco, não é aquele tem açúcar em volta. Aquele é uma delícia. É só o sequinho, tá? Daí pode, você não engorda. Se não engorda. Iogurte e amendoim. Isso. Magnésio, vamos lá. Então ele é importante, 60% do magnésio está nos ossos, tá? 39% nas nossas células, nas membranas das células, né? A gente tem, então, o magnésio, tá? E 20% nos músculos, então por isso que é importante para a contratura muscular e tal. E 1% só que está fora das células, tá bem? E, então, os alimentos que tem magnésio. Abacate, abacate tem potássio também, tá? Abacate, nozes, amêndoas, as leguminosas, então feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? Os peixes gordurosos, né? Então, atum, salmão, sardinha, tá bem? Chocolate amargo, mas daí quantidade pequenininha, tá? Sorriso já, o olhinho já brilhou. E semente de abóbora. De novo a semente. Semente de abóbora, porque eles, mais ou menos, eles às vezes meio que se misturam. Então, uma das coisas da natureza é justamente isso. A natureza nos elas nos traz uma composição, né, de coisas, ele não é uma substância única, né? Então isso que às vezes quando a gente faz pesquisas científicas ligadas à nutrição, fica difícil porque tu não sabe exatamente qual deles está influenciando, né? Então por quê? Porque a natureza é assim, né? Ela faz um blend de substâncias que tem um potencial para a saúde. Obrigada.